em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração do meio de nós. Nós repreendemos, meu Pai, tudo aquilo que venha para tentar impedir, para tentar paralisar o que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Esteja, Pai, em nome de Jesus, tirando tudo aquilo que possa estar tapando os nossos ouvidos, os nossos olhos, para ouvir, para receber aquilo que o Senhor tem a falar conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vire para uma pessoa do seu lado e diga para ele assim: Deus quer falar com você nessa noite. Amém? E é importante que você não se distraia, é importante que você esteja atento. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso de número 13. Efésios 4, 13. Efésios 4, 13. A pergunta para nós nessa noite é: como você tem respondido a um chamamento do Senhor para você? Como você tem respondido quando Deus te chama? Quando Deus chama você, qual a sua resposta? Qual a sua movimentação quando Deus te chama? Eu não sei quantos de vocês já foram a uma feira livre, aquele lugar onde tem um monte de gente, né? Barraquinhas, aquelas coisas. E de repente alguém no meio da feira faz assim: psiu, psiu. O que acontece? Todo mundo olha. Psiu pode ser qualquer pessoa, não é verdade? Psiu pode ser qualquer um, inclusive eu. E aí a gente fica procurando quem está fazendo psiu para mim. Mas às vezes o psiu não é para a gente. Atente a uma coisa: o nosso Deus não é um Deus que faz psiu. O nosso Deus é um Deus que nos chama pelo nome. A Bíblia diz que Ele nos chamou pelo nome quando nem o mundo era formado ainda. Há um projeto de Deus para a minha vida. E a grande crise da humanidade é conseguir encontrar-se nesse projeto. A grande crise do homem é encontrar... Obrigado, querido. Esqueci minha garrafinha de novo hoje. Estou vigiando, não. É encontrar-se alinhado com o projeto de Deus. O problema é que eu faço planos, e a Bíblia também diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então o projeto de Deus é o mais assertivo para a minha vida. Mas como descobrir esse projeto? Como saber se eu estou dentro dele ou não? Como saber se eu estou acertando ou não? Como saber se eu estou alinhado com os planos de Deus ou não? E é sobre isso, como nós estamos reagindo ao chamado do Senhor, é que nós queremos conversar um pouquinho nessa noite com os irmãos. Vamos olhar o que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, capítulo 4, no verso 13, ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Podemos ler todos juntos? Vamos juntos? 1, 2, 3, já. Até que todos alcancemos e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos a atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe uma direção, existe um modelo, existe um alvo, existe um objetivo, e Paulo está apresentando isso para a igreja de Éfeso e para nós nesse tempo. Qual a direção que nós devemos tomar? Qual o posicionamento que nós devemos assumir? Ele está dizendo que nós precisamos entrar num lugar onde nós vamos alcançar em totalidade, todos nós vamos alcançar unidade. E aqui nós vamos ver, identificar algumas crises. A gente não quer estar mais unido, a gente não quer estar mais junto, cada um com seus BOs, cada um com seus problemas, cada um com as suas lutas.
Eu não quero mais estender a mão, eu não quero mais ter a mão estendida por alguém para mim. Eu não quero, porque, sabe, a impressão que eu tenho, eu acredito que não, a gente não pode responsabilizar a pandemia, mas parece que depois da pandemia, aquela história de fica em casa, de cada um no seu quadrado, ficou muito reforçada, e a gente não quer mais viver em comunhão, a gente não quer mais exercer o que a Bíblia fala, que é uns aos outros. O evangelho não é para mim, é para nós. Quando Jesus ensina a oração aos seus discípulos, ele diz: Pai nosso, não é meu Pai, é o Pai de todo mundo. Venha a nós o teu reino. Não é um reino particular, não é um reino meu, é um reino de coletividades, onde eu, você e toda a família da fé estamos usufruindo do reino de Deus para a glorificação do evangelho na terra, através da minha vida e da sua vida. Tem uma crise aqui de unidade, a unidade da fé. Você acha que nós vivemos uma crise de fé nesse tempo? Eu fico imaginando, Jesus andava com alguns homens, pessoalmente, né? Jesus em carne e osso, andava com alguns homens, e Jesus em alguns momentos falava para ele: por que vocês não têm fé? Por que vocês são homens de pequena fé? Peça ao Senhor para aumentar a fé de vocês. Irmãos, eu fico pensando nós, que temos uma tão grande crise de relacionamento com o outro, que a gente pode pegar, que a gente pode tocar, que a gente pode, sabe, mexer, e que dirá com Deus. A Bíblia diz: é impossível amar a Deus que você não consegue enxergar, que é invisível fisicamente, se você não consegue amar o irmão, que você pode pegar nele. Há uma crise de fé, há uma crise de existencialidade de Deus. Os próprios crentes estão começando a duvidar de que Deus exista. Eles estão apenas inseridos num contexto religioso, onde eles aprenderam aí no culto domingo à noite, receber lá uma oração mágica, para que a semana deles seja melhorzinha. E o reino de Deus e o evangelho de Jesus não é isto. O evangelho de Jesus é uma vida integral, voltada, envolvida, comprometida e alinhada com Deus, com o céu. E ele diz assim: também vamos chegar a um lugar onde teremos conhecimento do Filho de Deus. Fala para mim, qualquer um de vocês aqui, com exceção da Camille, que talvez nem ela saiba, qual é a cor da escova de dente da pastora Carla? Você está chutando, né? Quem falou, chutou. Mas quem sabe a cor da escova de dente dela? Eu sei, porque está a minha e a dela lá no lugarzinho guardado. A minha é verde, a dela é um vermelhinho meio roseado assim, não é? É isso? É roxinho, um roxinho assim. Eu estou meio daltônico. Eu sei. Por que eu sei a cor da escova de dente dela? Porque eu tenho um nível maior de intimidade. Quanto mais íntimo, mais você sabe, mais você conhece, mais você reconhece a pessoa. Vivemos um outro problema de chamado, de responder ao chamado de Deus. Nós não temos intimidade com o Senhor. Existem dois lugares para onde nós podemos olhar para Deus: ou para suas mãos, ou para sua face. O filho reconhece o pai em duas instâncias. Ele precisa escolher em qual delas ele vai se movimentar. Se ele vai reconhecer o pai pelo que o pai pode lhe dar, está entendendo mão aqui? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá uma bênção, Deus me dá um milagre, Deus cura a minha saúde, cura o meu filho, cura o meu marido, cura a minha mulher, resolve isso aqui, resolve isso. Parece que Deus é um balcão de necessidades. Você só quer a mão de Deus, você só quer a bênção de Deus, você só quer a resposta de Deus, mas você não olha a sua face. Porque o que a face de Deus revela o seu próprio coração. Hoje à tarde eu liguei para o meu pai, ele está no Hospital Rocha Faria, no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Graças a Deus, sabe, o Senhor o levou para lá, está internado porque precisa. Lá ele está tendo uma assistência que não estava tendo em casa. E eu fiz uma chamada para ele, e eu
Pude ver o rosto do meu pai numa chamada de vídeo, mesmo à distância. Meu pai está lá no Rio de Janeiro. E aí a gente falando, eu pude ver o semblante do meu pai descaído, triste. Então o filho que não tem um relacionamento com o pai, ele não consegue identificar o que sonda o seu coração. Como é que a gente quer conhecer o coração de Deus? Como é que a gente quer conhecer a verdade de Deus? Como é que a gente quer alinhar a nossa vida com Deus se a gente não conhece o coração do Senhor? Se a gente não olha para a sua face? A palavra do Senhor é clara, queridos. Moisés viu Deus pelas costas, mas nós o veremos como Ele é. Nós contemplaremos o Senhor face a face e nos manifestaremos, como diz a palavra, de glória em glória, não com uma face coberta com um lenço, porque a glória de Moisés ia desvanecendo, mas a nossa não, a nossa vai crescendo. Por quê? Porque quando você tem um relacionamento de intimidade, você vai conhecendo mais o coração daquele com quem você se relaciona. E o coração de Deus está disponível. Nós precisamos conhecer o Filho de Deus para chegarmos num lugar chamado maturidade. E a gente já falou muito sobre isso aqui. Na verdade, eu acho que tivemos um semestre inteiro falando sobre maturidade. E, infelizmente, nossas igrejas estão cada dia mais parecendo uma creche, um playground, uma maternal. A impressão que temos é que nós precisamos trocar fraldas o tempo todo. A impressão que temos é que precisamos cuidar da chupeta, sabe, das necessidades dos bebês o tempo todo, da mamadeira. Maturidade não fala de tempo de vida com igreja. Maturidade fala de tempo de crescimento ao lado de Deus. Eu vou repetir isso para que você entenda. Talvez você tenha 100 anos de igreja e continue sendo um bebê chorão. Talvez um novo convertido que chegou mês passado conseguiu amadurecer mais que você, que foi criado na igreja, que ainda não conheceu o verdadeiro evangelho de Cristo e o genuíno Jesus desse evangelho. E aí é uma outra crise de chamado. Como eu posso conhecer a voz de alguém com quem eu não converso? Como eu posso conhecer a voz de alguém com quem eu não me relaciono? Quando nós olhamos para o livro de Cantares, que faz uma analogia a Cristo e a igreja, há um momento onde a noiva, a amada, a igreja, ela diz: eu posso ouvir a sua voz, é a voz do meu amado, ei-lo aí que vem chegando, vem saltando pelos montes, o meu amado está com a mão à frecha da porta. Há uma ansiedade da noiva, da igreja, da amada. Por quê? Porque ela conhece a voz do noivo, ela conhece o coração de Jesus, ela conhece o Senhor. Mas se nós não conhecemos a voz do noivo, quando se chamar, como atenderemos? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e me seguem. E quando atingirmos esta maturidade, chegaremos num lugar que o texto diz que vamos atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então olhe para cá, há um tamanho, há um objetivo, há um alvo para você e eu chegarmos. Que alvo é esse? Cristo. Repita comigo assim: eu quero ser. Por favor, me ajude. Diga mais forte: eu quero ser como Jesus, do tamanho de Jesus, da estatura de Jesus. Você acha que Paulo estava dizendo isso porque nós, na verdade, a gente dá uma espécie de desculpa dizendo: mas Jesus era Jesus. Mas Jesus é Jesus. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de homem. Sabe para quê? Para provar para mim e para você que ele pode ser um padrão. O nosso padrão é Cristo. Você não tem que ser parecido com o pastor da internet. Você não tem que ser parecido com o pastor da aliança. Você não tem que ser parecido com aquele crente que você admira. Você pode até admirar, você pode até ouvir, você pode até considerar, mas você precisa ter um alvo de semelhança. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo.
Jesus é a nossa referência. E se a gente começar a andar um pouquinho nesse texto, eu vou procurar ser muito dinâmico aqui com isto. Coloca o versículo de número 1 para mim, desse mesmo capítulo. Lembrando que nós estamos falando sobre uma crise de chamado. Jesus está te chamando, mas a gente está no meio de uma feira. Há uma grande confusão instaurada, há uma feira emocional, há uma feira espiritual, há uma feira física. Sabe, tem muitas vozes, hoje o Senhor já falou aqui sobre isso. Distrações, coisas que, sabe, estão nos enfeitiçando, estão roubando a nossa mente, o nosso coração. E o que a gente está fazendo com isto? A palavra diz assim, Paulo escrevendo, portanto eu, o que ele diz que ele é? Prisioneiro no... Olha bem o que Paulo está dizendo, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que receberam. Primeira coisa, Paulo fala que ele é preso. Ele não estava falando de cadeias, de prisão apenas físicas, de grades. Ele estava falando que ele estava preso em um lugar. Que lugar ele estava preso? No Senhor. O problema é que a gente se desprende com muita facilidade de Cristo. Qualquer coisinha, a gente só... Jesus, dá uma licencinha aqui que agora eu vou resolver do meu jeito. Sim ou não? Ah, Senhor, dá um minutinho, Espírito Santo, fica aqui do lado de fora um pouquinho, não entra agora não, que agora eu vou subir nesta manca aqui e vou fazer do meu jeitinho. Só que esse não é o padrão. O que Paulo está entendendo, está transmitindo, é que existe um padrão, aonde nós estamos presos num lugar. Que lugar? No Senhor. Ele está dizendo, gente, eu sou preso em Cristo, e o que eu estou tentando mostrar para vocês é que é o melhor lugar para se estar. Eu suplico a vocês, ele está dizendo, por favor, gente, andem de modo digno para com o chamado que receberam. E olhe para mim um instante aqui, por favor. Todo mundo foi chamado. Não tem uma história de, eu nunca fui chamado, eu não fui chamado, eu não fui escolhido. Ei, todos, a quanto chamou, também designou, também deu dons. Nós vamos falar sobre isso mais para frente um pouquinho. O Senhor chamou você. Quando você entregou a sua vida para Ele, quando você entregou a sua vida para Jesus, Jesus te chamou com um propósito. Você tem um propósito de vida. E talvez você está achando que quer ser médico, quer ser advogado, quer ser polícia, quer ser comerciante, quer ser empresário, é ser pastor, mas há algo muito maior do que isto, é ser parecido com Cristo, é alcançar a referência máxima, é ser como Cristo, independente da circunstância e do lugar onde você esteja. Parecido com Cristo na polícia, parecido com Cristo no consultório de odontologia, parecido com Cristo no volante do caminhão, parecido com Cristo na venda, parecido com Cristo na enfermaria, parecido com Cristo na loja, parecido com Cristo no escritório, na hamburgueria, parecido com Cristo na oficina, parecido com Cristo. Eu sou uma referência cristocêntrica de Jesus na terra. Por onde eu vou, eu carrego uma essência de Jesus. O problema é que nesse tempo a gente está carregando qualquer tipo de essência, menos a de Cristo. Uma reclamação que não tem fim, sim ou não? Nossa, que calor. E o nosso clima aqui é bem assim, né? De dia faz calor, chega de noite, você tem que pegar o edredom, a coberta. Aí chega de noite, que frio. Aí acorda de manhã, aí levanta da cama, esse travesseiro... Eu estou precisando trocar esse travesseiro, mas reclama travesseiro todo dia, mas não compra um novo. Esse dia a pastora Carla pegou meu travesseiro e jogou lá fora. Falei, amor, meu travesseiro. Ela falou, está nojento, babado, suado. Está nojento, vai jogar fora. Eu falei, eu costumei dormir aí. É difícil achar um travesseiro, né, que... Mas ela falou, está nojento, você precisa jogar fora, você precisa desfazer. O problema, queridos, é que nós não queremos viver uma vida de progressão. A gente quer viver uma vida acostumada com aquela época. Por isso que Jesus falava assim, vou te curar, mas pega a tua cama e vai.
Dá fim nessa cama, nesse leito. Eu não quero vestígio daquilo que você viveu no passado. O problema é que a gente vive preso a essas coisas. E não queremos sair desses lugares. Não estamos vivendo ou andando de um modo digno para com o chamado que recebemos. Ele te chamou pelo nome. Vire para a pessoa do seu lado e pergunte para ele: qual é o seu nome? Você sabe o nome? Então diga para ele assim: foi por esse nome que Jesus te chamou. Sabe, ele não fez psiu para mim, ele falou Renato. E detalhe, preste atenção numa coisa: ele não chamou pastor Renato, presbítero Renato, missionário Renato. Ele não falou nada disso. Ele me conhece na minha identidade, na minha singularidade. É Renato, é o nome que papai deu para mim, mamãe deu para mim lá quando eu era bebê. Ele sabia disso. Ele foi e me chamou pelo meu nome, pela minha singularidade. Ele conhece minhas dores, minhas queixas. Ele conhece meus problemas antes mesmo que a gente apresente para ele. E a gente precisa entender que é esse chamado, é essa voz que a gente precisa identificar e responder para com dignidade atender ao chamado. Ok, coloca para mim o versículo 2, e agora eu acredito que você vai se identificar. Você pode ler para mim bem forte? 1, 2, 3, já. Diga assim comigo: eu sou humilde. Diga assim: eu sou manso. Diga: eu sou paciente. Fala assim: eu sou um amor. Sabe por que você ri? Porque de fato parece uma brincadeira, porque a gente já não é mais nada disso. A nossa humildade é uma farsa, a gente é soberbo. A nossa paciência, a nossa mansidão é uma farsa, porque na verdade o Espírito Santo que habita em nós, a gente não deixa ele manifestar o fruto dele. A gente quer dizer assim: esse é o meu temperamento. Tem umas pessoas que chegam assim: eu sou igual Pedro, e acha que é bonito. Não esse Pedro, né? O Pedro da Bíblia. Irmãos, Pedro não era convertido não, irmãos. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, não se converteu. Ele só se converte depois que ele faz um monte de burrada. E aí você quer bater no peito com orgulho e dizer: eu sou igual Pedro. Bateu, levou. E qualquer coisa eu dou uma espadada na orelha. Está fora. Esse não é o conceito de Jesus. Jesus vivia consertando as burradas de Pedro. Jesus com uma toalha, uma bacia na mão: vem cá que eu vou lavar o pé de vocês. Pedro encolhe os pés: o meu não. Lembrei até da Vera Verão, lembra da Vera Verão? Aqui não. Pedro encolhe os pés e não quer deixar Jesus lavar os pés dele. Aí Jesus fala: beleza, eu vou lavar o pé de todo mundo, inclusive o de Judas. Você está aqui, amém? Se você não deixar eu lavar teu pé, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro, então dá logo um banho, Senhor. Vou te dar banho não, vagabundo, você já foi batizado. Essa é a linguagem super atualizada, versão Renato James, tá? Você já foi batizado, você já professou a sua fé, você já passou pelas águas do batismo. A Bíblia fala que é um só batismo. Você não precisa ser batizado de novo. Você só precisa que eu lave seus pés, porque eu estou te ensinando uma lição. E aí Pedro deve ter ficado todo quadrado, né? Porque ele era muito para frente, ficou com vergonha dos companheiros e ficou quietinho e deixou Jesus lavar o pé dele. Jesus estava dando uma aula, estava dizendo: vocês precisam aprender humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, aprender a amar, segundo eu amo. A gente faz essa oração desde a escola, né? Até as criancinhas sabem como é que faz lá na escola: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como é? Venha a nós. Os adultos também não sabem não? Me ajudem. Venha a nós. Seja feita aqui na terra o pão nosso nos dá hoje. Essa parte agora que eu quero saber se você sabe, vai. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como... Opa, a gente falou isso a vida toda, mas não parou para pensar.
Perdoa a minha conta do mesmo jeito que eu perdoo a conta do meu irmão. Como você tem perdoado a conta do irmão? Jesus na cruz, uma das últimas palavras de Jesus na cruz em aramaico é tetelestai. Tetelestai significa está pago, consumado, cédula rasgada, duplicata rasgada. Não tem mais conta para pagar, eu paguei toda a conta. E aí Jesus vai dizer assim, eu quero que você ame como eu amo. Está disposto a pagar a conta do irmão com mansidão, com humildade, com paciência, com suporte, com amor. Quer ouvir a voz de Deus, mas é intragável, soberbo. Quer ouvir a voz de Deus, mas não é manso, é chato. Quer ouvir a voz de Deus, mas não tem paciência com ninguém. Tem alguma coisa errada, não tem, irmãos? É impossível ouvir a voz de Deus se você não consegue ouvir a voz da esposa. Esses dias eu andei meio relaxado lá em casa, a Carla me chamou na regulagem, meu filho, suas tarefas, cocô das cachorras lá no terraço, é você que limpa. Me ajuda com isso aqui. Lâmpada para trocar, encanamento para arrumar, coisa para torneira para... Como é que faz? Eu vou ter que fazer ou vou ter que chamar o marido de aluguel? Falei, não. No outro dia eu já acordei mais cedo e já comecei a movimentar. Por quê? Porque eu conheço a voz dela. Agora a gente não ouve nem a voz de Jesus. Jesus está dizendo a mesma coisa. Ei, filho, acorda, desperta, tanta coisa para fazer. Grande é a obra, grande é a seara, os campos estão brancos, prontos para a ceifa, e você está fazendo o quê? Está perdendo teu tempo com o quê? Está envolvido com o quê? Quais são as suas prioridades? Entre nesse lugar comigo onde você ouve a minha voz, porque é humilde, manso, paciente e cheio de amor. Diga assim, esse aí sou eu. Crente não mente. Do verso 3 ao verso 6 vai dizer assim, procurando cuidadosamente. Eu sou apaixonado por Paulo. Paulo, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por que ele não fala só procurando manter a unidade do Espírito no vínculo da paz? Por que ele fala procurando cuidadosamente? Cuidado é uma característica de quem quer viver o reino de Deus em comunidade. Você precisa cuidar e ser cuidado. E estabelecer vínculos. Você não quer estabelecer vínculos, você quer cortar vínculos. E aí a gente fala assim, fulano não fala comigo. Já viu? Que nunca é a gente que não fala com a pessoa, é a pessoa que não fala com a gente. Ai, fulano não fala comigo. É você que não fala, então fala você com ele. Procure você cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. O mesmo Paulo vai dizer, quanto você pode, tenha paz com todos os homens. Tem gente que é brigado com todo mundo, com o jeito da família, com todo mundo. Não falo com o pai, não falo com a mãe, não falo com o tio, aquela prima minha, intragável. Que crente é você? Procure cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Um só corpo. Sabe que corpo é esse? O corpo de Cristo, do qual todos nós somos membros. Tu já bateu com o dedinho na quina da mesa? Dói o corpo todo, irmão. A alma sai, vai lá no terceiro céu e volta, gritando ai. Tem um dedinho, talvez aí do seu lado, que está doendo, que deu na quina da mesa, mas não está doendo em você, tem alguma coisa errada. Sabe por que meu pai está lá no hospital, com o que eles chamam de pé diabético? Ele não sente os pés. Ele está com uma ferida aberta horrorosa, ele mandou foto hoje, uma coisa terrível. Ele não sente dor naquela ferida, está andando no hospital normal, para lá e para cá, não sente dor. Um corpo anestesiado não consegue identificar onde dói. Nós estamos vivendo uma verdadeira neuropatia espiritual, onde nós não conseguimos sentir mais a dor do irmão, do amigo, do vizinho.
E aí Paulo fala, vocês são só um corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para o qual foram chamados é uma só. Todo mundo está sendo chamado para o mesmo lugar. Não são direções diferentes, o GPS está dizendo uma coisa só: vire aqui, entre aqui, esse é o caminho que leva para o céu, é por aqui que tem que ir. Não deixe de ouvir a voz do GPS, de Deus, do céu. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tem gente batizando aí 3, 4, 5, 8 vezes, né? Ele acha que está assim, acho que eu estou meio pecador de novo. Joga água outra vez, igual Pedro falou, né? Então dá banho, o Senhor Jesus falou, não, outro banho não. Você não precisa de outro banho. Você só precisa que eu lave seus pés. Eu me batizei, eu tinha 10 anos de idade, eu sabia o que eu estava vivendo naquele dia. O pastor deixou claro, explicou. Isso aqui é um símbolo. Você está morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo. A exemplo do Senhor. Você está vivendo isso. E eu com 10 anos de idade eu entendi aquilo. E não precisei nunca mais passar por água de batismo. Passamos por outros batismos. Batismo no Espírito, batismo de poder, revestimento de autoridade. São outras coisas. Há respaldo bíblico para isso. Agora, quando Paulo falou, joga água, Pedro falou, joga água em mim todo. Jesus falou, não, você já foi lavado. Não precisa de novo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Levante a sua mão direita comigo, por favor. Tem gente que é dislexo, né? Fica assim, à direita. Levante a mão direita. Sabe o que a palavra está dizendo? Que aí na sua mão, o Senhor colocou uma medida de graça. O Senhor colocou uma porção de graça. Não faltou para ninguém. Cada um de nós recebemos uma porção de graça. Agora fecha a tua mão e toma posse da graça de Deus na tua vida. Querido, você não pode passar desapercebido pela graça. Graça é favor imerecido. Graça é presente. Graça é dádiva. Você precisa viver debaixo da graça. A graça de Deus é um presente. Ela foi liberada, ela foi repartida por Cristo. Verso 8, 9 e 10 vai dizer, por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Você ganhou dons. Diga amém. Sabe o que é dom? Um presente, uma ferramenta. Só que tem gente que ganha ferramenta, ganhou um martelo, ganhou um serrote, ganhou uma ferramenta. Os homens aqui, acho que todo homem gosta de ganhar ferramenta, né? Presente para homem é ferramenta, né? Mesmo que você nunca vá usar aquela ferramenta, você ganha a ferramenta, meu Deus, eu tenho que arrumar um lugar para usar essa ferramenta. Mas Deus nos deu ferramentas, e aí a gente pegou o serrote que o Senhor nos deu para ser um marceneiro, um carpinteiro, e a gente pendurou ele na parede da oficina e esqueceu lá. Veio as intempéries, veio o tempo, veio a dificuldade, e o serrote está lá enferrujado. Coloque em prática os dons que o Senhor te deu. Tem gente que canta que não está cantando. Tem gente que ora que não está orando. Tem gente que prega que não está pregando. Tem gente que dança que não está dançando. Ontem nós fomos ministrar numa igreja, irmão, eu fiquei assustado. Falei assim, o povo da minha igreja precisa converter de novo. Nós ministramos os mesmos louvores que nós ministramos aqui. As irmãs de 40, 50 anos, na frente aqui, ó, dançando, celebrando, junto com os jovens, de mão dada com as crianças. Depois a gente entrou dentro do carro, os meninos falaram, rapaz, que igreja animada, que igreja alegre, que igreja feliz, parece que a gente não é crente não, perto deles. Tem alguma coisa errada com a gente, tem alguma coisa errada, a gente pegou as nossas ferramentas e enterrou. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu ferramentas. O Senhor quer te usar com autoridade naquilo que Ele colocou na sua mão.
É isso que o texto está dizendo. O que significa que ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. O que ele está dizendo? A autoridade de Jesus, ele foi até no inferno, ele foi ao alto, mas ele resolveu dar a mim e a você dons, ferramentas que são dele e que nós temos que exercê-las, fazê-las funcionar. Mas estamos encerando a cadeira da igreja. Nós pagamos um aluguel aqui, irmãos, e esse prédio só é aberto 2 ou 3 vezes na semana. Tem gente aqui que sabe costurar, tem gente aqui que sabe bordar, tem gente aqui que sabe marcar, tem gente aqui que sabe consertar as coisas. Vem para cá, está pago o aluguel. Coloca uma aula aqui de crochê, de tricô. Ensina essas meninas mais novinhas a tricotar, a crochetar, sei lá como é que fala. Mas a gente não tem tempo para exercer o dom que Deus colocou dentro de nós. E aí temos a crise do chamado. Escutamos tantas vozes, tantas interferências, tanta voz esquisita, tanto barulho, tanto ruído, que a voz do Senhor foi ficando cada vez mais longe. Efésios 4:11. Estou terminando, irmão. Assim ele deu uns para. Tem essa versão? Ele deu uns para. Vê se acha essa versão, por favor. Ele deu uns para. Eu acho que é a RA, Revista e Atualizada, ou Revista e Corrigida, RC. Ele mesmo concedeu, vamos considerar o deu ali, eu queria deu uns para, essa versão é a mais antiga. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ok, ali estão os 5 ministérios da igreja local. Tem gente que acha, olhe para cá, que esses ministérios são colocados assim, ó, que você ganha um cargo na igreja, ou um encargo na igreja, e aí você se torna uma autoridade eclesiástica. Ah, eu agora sou, o pastor me promoveu a auxiliar de trabalho, aí eu fico lá na porta, eu boto água, eu não promovi o Tião a obreiro, a auxiliar de trabalho, a presbítero, nada disso, ele bota água aqui, porque ele entendeu que é uma coisa que ele pode fazer, ele não gosta de microfone, né, Tião? Já chamei ele para orar, ele falou, não, pastor, eu vou embora da igreja, hein? Mas deixa eu fazer café para o povo e levar água para o senhor. É o trabalho do Tião. O dia que o Tião não vem, o café fica diferente, sim ou não? Mesmo que quem faz com o maior coração, com o mesmo amor. Mas o café do Tião é o café do Tião. Tião fazia uma garrafa de café, aí o pessoal reclamava que o café estava muito fraco ou muito forte. Ele começou a fazer uma garrafa de café fraco e uma garrafa de café forte. Aí vem um pessoal de uma seita aí que toma café sem açúcar. Aí ele começou a fazer uma garrafa de forte, uma garrafa de fraco e uma garrafa sem açúcar. É um obreiro ou não é? Eu não preciso chamar o Tião aqui e dizer, Tião, a partir de hoje você é o lava-as-gávias. Não precisa. Ele entende o encargo de Deus sobre a vida dele, ele ouviu o chamado, ele atende, ele opera, ele desenvolve. Essa é a nossa crise. E aí a gente acha, pastor Renato, agora o senhor é apóstolo. E eu vejo muita gente falar isso até com uma certa fala de deboche, porque não entende o encargo da função. Se fosse assim, não estaria aí na palavra. Mas ela não funciona como uma hierarquia assim. Ela funciona como uma ação coletiva cooperativa. O apóstolo, ele não é maior do que o doutor, do que o mestre, que não é maior do que o pastor, que não é maior do que o evangelista, que não é maior do que o profeta. O Senhor distribuiu para o bom andamento e para a edificação do corpo da igreja. E a gente precisa respeitar o chamado do outro e desenvolver isso. O problema é que a gente não entendeu que, olha o que diz a palavra,
Ele mesmo deu uns para. Ou seja, o Senhor deu um ministério para mim? Não. Ele deu a mim para o ministério. Você está aqui? Ele não colocou uma obra na sua mão, ele colocou você para a obra. Ele separou você para algo. Você precisa acertar esse lugar, você precisa ajustar isso, você precisa ouvir essa voz. Você está aqui ainda, amém? E eu vou terminar com duas perguntas. 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um construtor ou é um destrutor? Você é um edificador ou você é um demolidor? Tem gente que mais derruba do que levanta. Tem gente que mais destrói do que constrói. Deus te chamou para construir. Quem sabe o Senhor vai botar uma pessoa perto de você e o que você vai construir vai ser na vida dessa pessoa. Quem sabe Deus vai botar um vizinho perto de você e você vai construir na vida daquele vizinho. Quem sabe Deus vai colocar alguém no teu trabalho e você vai achar que aquela pessoa é aquela pessoa que está pisando no teu calo. Não, Ele está colocando alguém diante de você para que você revele Cristo na vida dele. Seja um edificador de vidas. E no verso 13 ele vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando a gente morava aqui na casa pastoral, quando estávamos no ministério da Igreja Batista, eu lembro que lá tinha no quarto dos meninos, tinha o marco da porta, e eu encostava o Daniel, e eu riscava na porta e escrevia o ano. E aí ele ia crescendo e a gente ia marcando. Olha, filho, você cresceu, né? E o filho, ele sempre quer ficar do tamanho do pai. É disso que esse texto está falando. Há uma crescente. Tem gente, irmão, que você risca aqui e coloca assim, 2026. Quando é ano que vem, 2027, ele não cresceu, ele encolheu. Ele foi infantilizando, ao contrário. É igual aquele filme daquele cara que já nasceu velho, né? Como é que é? Benjamin Button. O cara nasce velho e vai ficando um neném, ficando criança depois. Tem gente na igreja que é assim. Ele começou no primeiro amor, trocava a lâmpada da igreja, ia para o evangelismo, orava, buscava, pregava. Agora virou um menino, um neném. Todo mundo tem que tomar conta dele. Se o pastor não visitar, ele faz beicinho. Até que todos alcancemos a maturidade. Há uma estatura, o padrão é Cristo. A gente precisa lutar para ir chegando lá, cada ano, sabe, o Senhor passando um lápis assim e dizendo: está crescendo, hein, filho? Está crescendo, vamos lá, está crescendo, vai chegar. E num grandioso dia nós vamos chegar na estatura do Senhor. O verso 14 e 15 vai dizer: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu vou só comentar o finalzinho. Antes, seguindo a verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então você sabe quem seguir. Você segue um monte de gente nas redes sociais, mas está esquecendo de seguir alguém na vida real. Siga a verdade em amor, não por obrigação, não por imposição, mas em amor. Cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É um lugar, Jesus é um lugar. Ouça a sua voz. Verso 16 e último que vou ler nessa noite.
Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Repita comigo, cresce. Diga comigo, eu estou crescendo. Diga, eu vou crescer. E edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Não é uma questão de idade, não é uma questão de quanto tempo você tem de casa, de igreja, é uma questão de posicionamento em Cristo. Esse é o meu lugar, essa é a minha posição. Nesse lugar, eu ouço a voz de Deus e me alinho com Ele. Eu queria concluir falando com você que nós estamos vivendo uma crise de águas sujas. Estamos vivendo uma crise de águas sujas. Nesse período, quando tem pouca chuva, você já passou por esses, perto do córrego? Já passou? Quando tem pouca chuva e você passa perto do córrego, o que você sente? Mau cheiro. Mau cheiro. E aí o que acontece? O esgoto, o dejeto, a podridão está sendo lançada no rio. Mas quando vem a chuva carrega com tudo aquilo e vai embora o mau cheiro, vai embora a podridão, vai embora o mau odor, vai embora tudo aquilo que está atrapalhando o fluir. Irmãos, preste atenção. O que atrapalha a gente de ouvir a voz de Deus é alguma podridão que está entrando e está impedindo águas sujas, águas imundas, imundícias, que estão impedindo a gente de perceber o fluir de Deus em nós. Jesus encontra aquela mulher e diz para ela, quando você beber a água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede, pelo contrário, de você vai fluir uma água. Quando nós começarmos a alinhar, ouvir a voz do céu, do Senhor, entender o chamado, reconhecer essa voz, alinhar o coração, sabe o que vai acontecer, queridos? Quando nós menos percebermos, nós vamos começar a ter água jorrando. Vai ter água jorrando. Chegou na padaria, tem água jorrando. Foi na farmácia, tem água jorrando. Foi para o trabalho, tem água jorrando. Foi para a empresa, tem água jorrando. Está andando na rua, na vizinhança, tem água jorrando. Jesus faz daquela mulher uma fonte de águas. A Bíblia diz que ela se torna uma missionária, que fala do amor de Deus por onde passa. O Senhor está te chamando para te purificar, para te resguardar, para fazer de você uma fonte de água viva, genuína, pura. Você já viu limpar em poço? Limpar uma cacimba? Às vezes a cacimba está suja, precisa entrar lá, tirar aquela coisa suja que está lá, colocar pedra no fundo e colocar uma bomba para tirar a água suja e deixar a água limpa chegar. Sabe o que o Senhor precisa fazer com a gente nesse tempo? Ele precisa limpar nossas fontes, colocar ali uma bomba que vai tirar a água suja e permitir que a água nova, limpa, cristalina, potável de Deus, de Jesus, comece a fluir em nós outra vez. Baixe sua cabeça um pouquinho, ore agora e peça ao Senhor para limpar as suas fontes. Essa é a nossa oração nessa noite. Limpa as nossas fontes, Senhor. Limpa as nossas fontes. Limpa aquilo que foi contaminado pelo medo, pelo ódio, pela raiva, pelas circunstâncias da vida, pelos problemas do dia a dia. Limpa, me coloca nesse lugar onde eu escuto a tua voz prioritariamente e começo a fazer aquilo que é segundo o teu coração.
Senhor, o que nós te pedimos nesta noite é que o Senhor limpe as nossas fontes. Senhor, tira toda a água suja que impede o fluir da tua água limpa e pura. Tira toda a contaminação, tira tudo aquilo, ó Pai, que cheira mal, Senhor. Tudo aquilo que é pecado, transgressão, sentimentos ruins, que nos impedem de ouvir a tua voz em plenitude e atender o teu chamado, para que possamos de fato ser do teu tamanho, do teu molde, do teu jeito. Senhor, limpa as nossas fontes. Essa é a nossa oração nessa noite. Limpa as nossas fontes, nos ajuda a exercer, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para exercer. Nos ajuda, Senhor, a fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, a colocar em prática, em funcionamento os dons, as ferramentas que o Senhor nos entregou, a ouvir a tua voz sem interferências. Nos ajuda, Senhor. Limpa as nossas fontes. Limpa as nossas fontes. Limpa as nossas fontes, Jesus. Esse rio está passando aqui.